O homem amarrado à cruz abriu bem a boca, perfurando ferozmente os aristocratas com seu olhar. Ele disse que eles nunca os perdoariam, e um dia eles arrancariam seus rostos. Um dos caras em vestes atirou uma bola de fogo em direção ao homem na cruz. O cara, parado ao lado dele, disse ao homem que ele fala demais para um homem moribundo e que ele prefere gritar. O homem arregalou os olhos e enterrou os dentes, experimentando uma dor terrível do fato de que ele começou a queimar vivo. O homem disse a seus algozes que, para a igualdade de todos os sangues, seu corpo em chamas se tornaria um farol de revolução e uma luz fulminante que queimaria os palácios em que eles viviam tão confortavelmente. Um homem careca estava fumando um cachimbo, enquanto caras descontentes em vestes estavam na frente dele. O homem com a careca notou que era poético. Um dos caras não entendeu por que os plebeus estavam demorando tanto para morrer. Ao qual o outro cara respondeu que tudo é simples. Eles são pragas. O homem em chamas arregalou os olhos, olhando para os aristocratas com um olhar louco. O homem disse a seus meninos para lembrar a raiva daquela derrota, observando que um dia consumiria todos eles. Os homens do manto assistiram o homem sendo queimado, esperando que ele finalmente morra. Notando que ele era doentio de assistir, o revolucionário estava amarrado à cruz, assistindo seu camarada queimar. O homem chamou o revolucionário de seu chefe, dizendo a ele que eles se veriam do outro lado. O revolucionário chamou Raul. O revolucionário descobriu os dentes. Mordendo o lábio inferior, ele pediu perdão a Rael. Pessoas em vestes ficaram em frente ao revolucionário, segurando um artefato em suas mãos. Um dos hobbies disse ao revolucionário que era a vez dele agora. E por causa deles, alguns aristocratas foram mortos. Observando que eles até roubaram um tesouro nacional, artefato de classe, outro cara apontou que tudo isso seria o fim de tudo. Quando eles se livraram deles, o resto desmoronaria por conta própria. O revolucionário inclinou a cabeça levemente, olhando para os mágicos e rindo loucamente. O homem de cabelo dourado mostrou os dentes e levantou a mão, olhando para o revolucionário com irritação. Ele não entendeu por que o revolucionário estava rindo. O revolucionário arregalou os olhos e mostrou os dentes em um sorriso louco, lágrimas escorrendo de seus olhos. O revolucionário disse aos aristocratas que eles eram apenas canalhas, e foi engraçado ver que eles pensaram que estavam acima de todos os outros, então ele não pôde deixar de rir. Os mágicos ficaram zangados com as palavras do revolucionário. Carregando os dentes, eles pediram para matar o revolucionário, porque como ele ousa dizer essas coisas para eles? A voz de um dos caras foi ouvida, que disse ao seu povo para se acalmar, porque nenhuma palavra vai mudar o fato de que ele é apenas um plebeu prejudicial. O homem se aproximou cada vez mais de seu povo, em frente ao revolucionário. O homem disse que mesmo assim, o revolucionário das forças rebeldes, tendo pensado em mostrar respeito a ele, daria a ele a morte mais terrível possível para homenagear aqueles que morreram por suas mãos. O homem tirou o capuz, olhando para o revolucionário com um sorriso astuto. O homem arregalou os olhos levemente, olhando para o revolucionário com alegria insana. O homem disse que demorou muito e agora acabou. Desejo olhou para o revolucionário com uma expressão séria, dizendo a ele que esta era sua derrota. O revolucionário, cobrindo o rosto queimado com a mão, olhou para o personagem principal com os olhos arregalados. Os caras ficaram em frente ao oponente, preparando-se para atacar o desejo. Disse o revolucionário que ele havia analisado todos os seus feitiços,
e ele não seria mais capaz de usar nada. Então é melhor ele desistir. Desejo perguntou ao revolucionário por que ele fez tudo isso. E quem ele era, o revolucionário cobriu o rosto. Abaixou a cabeça, de pé entre a fumaça e poeira crescentes. O revolucionário observou que esse mundo está cheio de absurdos. E os alunos de Hebrion também devem entender isso perfeitamente. Desejo arregalou os olhos, abrindo levemente a boca. Enquanto Agis olhava para o personagem principal, o revolucionário disse aos caras que isso não é apenas na Hebrion Academy. Revail cerrou a mão em punho, inclinando-se ligeiramente. O revolucionário disse que o Império Hebrion e, de fato, em todo o mundo, aristocratas ignorantes estão impondo seus padrões ridículos a todos. Desejo tricotou as sobrancelhas, olhando para o revolucionário em perplexidade. O revolucionário observou que apenas eles estão no topo, e só eles têm permissão para governar, acrescentando que este é um mundo onde todas as pessoas se deixam levar por essa ideia. O revolucionário introduziu o alfa e o beta. Cartas de classe. O revolucionário disse que os plebeus enfrentou discriminação simplesmente por causa de seu status. Assim como em sua academia, o revolucionário abriu a mão. E, então, cerrou o punho. O revolucionário disse que esse mundo é como um castelo de areia e aristocratas são seus habitantes. E um dia o castelo vai cair. E ele é quem ofereceu isso ao mundo. O personagem principal abriu a boca levemente carrancudo, olhando para o revolucionário. O personagem principal percebeu quem era o revolucionário, observando que ele era uma relíquia do exército de revolucionários. O revolucionário arregalou os olhos, cobrindo o rosto com a mão. Uma foto da Hebrion Academy em chamas apareceu. 12 anos atrás, um estudante abriano criou um grupo republicano. Embora eles se autodenominassem republicanos, outros os chamavam de revolucionários. Seu principal objetivo era reformar o sistema atual, que levou à guerra civil em Hebrion. O revolucionário estava tremendo um pouco, cerrando a mão em um punho. O revolucionário disse que a estrutura desse mundo está essencialmente corrompida. E eles próprios não podem negar isso. Pran e Agis olharam para o personagem principal com surpresa. O personagem principal concordou com o revolucionário, dizendo que tudo era exatamente assim. O personagem principal abriu bem a boca, olhando descontente com o revolucionário. Apontando a mão para o lado, o protagonista disse real para olhar o que ele fez, e nenhuma razão pode justificar nada disso. O protagonista perguntou ao revolucionário que essa foto e essa situação era a resposta que eles estavam procurando. O revolucionário ficou em frente aos caras. Estreitando os olhos, o revolucionário disse que este é um sacrifício por um propósito superior. E a queda do faroeste reinos é apenas o começo. O revolucionário sorriu loucamente, olhando para o protagonista com um olhar sanguinário. Ele disse que ele destruiria completamente aquele mundo absurdo e levar a verdadeira igualdade a todos. Carrinho fechou os olhos, tendo os dentes e esse descontentamento. Enquanto o personagem principal olhava para o Agiste sério, Agiste disse ao protagonista que o revolucionário estava fora de si e era inútil pedir-lhe qualquer coisa, oferecendo-se para detê-lo imediatamente. O revolucionário agarrou seu estômago com a mão. Curvando-se ligeiramente, ele disse que eles são arrogantes, como sempre. Então os caras nunca vão ganhar. Desejo olhou para seu oponente com irritação. Mostrando os dentes, Carrinho sorriu contente, levantando a cabeça para cima, enquanto o Prodiganos olhava para cima com medo. Bran pensou que os caras eram
mais prováveis, capaz de derrotar o desejo demoníaco. Arregalou os olhos carrancudo, olhando para frente com horror. O revolucionário sorriu loucamente, cobrindo os olhos com a mão. Ele disse que até o mestre da torre não poderia lidar com aquele demônio, sem qualquer preparação. Uma grande explosão ocorreu ao lado, fazendo com que pedras de fogo se separem. Enormes bolas de fogo bombardearam as casas da cidade. Desejo e os caras olhou com medo para as bolas de fogo. Voando sobre suas cabeças, a Geste perguntou: "O que é esse ataque de demônio?" Ao qual o personagem principal respondeu que esta fase de erupção. Pran disse que há muitos deles, os caras voltaram sua atenção para o revolucionário. O revolucionário perguntou ao personagem principal o que ele disse. Recentemente, o revolucionário olhou para o desejo com o olho estreito. O revolucionário lembrou esse desejo, disse a ele que ele havia perdido. O revolucionário lembrou como ele e seus camaradas estavam queimando, enquanto as pessoas em vestes se viravam, olhando cautelosamente pelas costas. Os homens vestidos chamaram seu chefe. O revolucionário arregalou os olhos, olhando para frente com surpresa. Queimando no fogo, companheiros revolucionários vieram em seu auxílio, atacando os aristocratas. Um dos caras pensou que eles tinham chegado tarde demais, ao qual o outro cara disse que seu chefe estava pegando fogo. O revolucionário estava queimando em chamas, enquanto os aristocratas olhou para seus companheiros revolucionários. Eles ficaram surpresos que os restos dos rebeldes veio em socorro, não entendendo onde os guardas estavam. O aristocrata olhou para o revolucionário. Em choque, o revolucionário perguntou ao aristocrata o que havia de errado com o rosto dele, que deixou o aristocrata surpreso, que o revolucionário ainda estava vivo. O revolucionário disse ao aristocrata que ele lhe daria um conselho. O revolucionário sorriu loucamente, engolido em fogo, olhando para o aristocrata. Ele disse a ele para nunca se deixar levar por vencer. O revolucionário olhou para o desejo. Com um sorriso sanguinário, o revolucionário repetiu suas palavras, dizendo, desejo que senão ele perderia a vida. Auguste e Pran correram para atacar os revolucionários, segurando suas armas em suas mãos. Auguste ficou surpreso por ainda poder usar magia, pedindo Pran para pará-lo. O revolucionário revelou seu rosto, envolvendo-se em energia mágica negra. O revolucionário disse aos caras que é sempre bom ver seus rostos surpresos. E é hora de retornar suas palavras a eles. O personagem principal arregalou os olhos, olhando para o revolucionário com raiva. O revolucionário olhou para os caras com raiva, envolvendo-se em energia mágica negra. O revolucionário disse aos caras que estava tudo acabado. Pran e a Geste atacaram o revolucionário, mas ele desapareceu no Fené. O revolucionário notou que esta foi a derrota deles. Pran franziu a testa de raiva, enquanto Auguste olhava para trás com desagrado. Pran notou que eles perderam. Auguste disse que sua magia espacial já é irritante. Desejo abriu bem a boca, olhando para frente em choque. Desejo gritou para Romantica, perguntando se ela podia ver o que estava acontecendo lá. Romantica estava no telhado, guardando sua arma. Romantica pediu Desejo de parar de gritar assim, dizendo que ele viu tudo sozinho, observando que era apenas algum tipo de loucura. Romantica disse Desejo que ela iria conhecê-los primeiro, já que ela pensa que sozinha ela não pode fazer algo. Romantica franziu as sobrancelhas, olhando para frente em irritação, observando que isso era de alguma forma ridículo. Romântico correu para o lado,
enquanto relâmpagos brilhavam nas nuvens negras. Pessoas correram em direção ao prédio em pânico, recolhendo seus pertences e mochilas. As pessoas estavam gritando, perguntando por que eles não estavam sendo deixados passar. Os cavaleiros alinhados, não deixando as pessoas enquanto passarem. os aristocratas estavam por trás dos cavaleiros. Pessoas pediram para deixá-los entrar, colocando pressão sobre os cavaleiros. Ao qual um dos cavaleiros disse que pessoas de alto escalão vão primeiro. Uma das pessoas estava infeliz com isso, dizendo que não era hora para isso. Os aristocratas ficaram atrás dos cavaleiros, assistindo o que estava acontecendo. Ele notou que era um caos completo. O homem de terno preto levantou a mão. Olhando para o relógio dele, ele estava animado sobre quando Romantica viria. O homem assistiu à imagem terrível acontecendo, na cidade onde o fogo estava queimando. E enormes nuvens de fumaça e poeira subiram. Um navio estava navegando na água. 2 navios zarparam do porto. Havia pessoas no navio assistindo o que estava acontecendo na cidade. As pessoas deram um suspiro de alívio por terem sido salvos, observando que Delta-Rei estava completamente em chamas. Uma das crianças olhou para o céu, dizendo à sua mãe para olhar lá em cima. Enormes explosões ocorreram no céu, enchendo todo o espaço com fumaça. A criança pensou que eram fogos de artifício. As ondas começaram a se enfurecer, fazendo com que o navio balançasse violentamente. Uma bola de fogo voou para o navio. Quebrando ao meio, as pessoas estavam com medo. Não entendendo o que era, a mãe sentou-se no chão do navio, segurando seu filho assustado perto dela, dizendo a ele que tudo ficaria bem. A bola de fogo estava voando direto para o navio. A mãe disse ao filho para não se preocupar. Ela estava por perto. A bola de fogo foi disparada por Azul. Pilares mágicos diretamente acima do navio. A pedra de fogo desmoronou, voando rapidamente para baixo. As pessoas ficaram chocadas que explodiu. A mulher levantou a cabeça, olhando surpreso para os fragmentos da pedra. Gelo formado no chão. O navio estava coberto com um manto de gelo, em que fragmentos de uma pedra de fogo caíram. Idades usaram o feitiço da coroa de gelo. O garotinho arregalou os olhos, olhando para o lado. Idades disseram às pessoas que estava tudo bem, e ela protegeria o navio. Ele acabou de pousar no navio, olhando para frente com uma cara séria. Pessoas no cais assistiram em choque o que estava acontecendo, não entendendo de onde veio o gelo. Carrinho abriu bem a boca, levantando a mão, convidando as pessoas a virem até ele. Pran disse às pessoas para se acalmarem e se alinharem, como eles protegeriam a todos. As pessoas olharam para o carrinho com desagrado, carregando os dentes, enquanto pedras de fogo voavam atrás deles. O cara de chapéu vermelho perguntou a Pran como ele poderia se acalmar notando que ele era de Ebrion. Outro cara perguntou a Pran como eles poderiam confiar em Ebrion, observando que ele também era uma criança. Balas mágicas foram disparadas em direção às pedras. Explodindo-os, Pran abriu bem a boca e franziu a testa, olhando para as pessoas irritavelmente. Ele disse a eles para serem rápidos se não quisessem ser atingidos. As pessoas brincaram sobre o carrinho de bebê estar com raiva. E como parecia fofo, Romantica assistiu de seu escopo. As pessoas que estavam subindo lentamente as escadas. Romantica observou que tudo está melhorando. O personagem principal disse a Romantica para se concentrar. Romantica rastreou as pedras de fogo através de sua mira. Romantica sentada no telhado com o personagem principal. Atacou as pedras de fogo com sua arma. Romantica disse ao protagonista que ela já estava focada. Romantica virou a cabeça para olhar o desejo, guardando sua arma. Romantica notou que ela estava sem mana e perguntou ao desejo o que fazer agora.
Desejo disse que não havia mais nada que eles pudessem fazer. Naquele ponto, o Desejo voltou sua atenção para o tablet. Ele segurou na mão. Havia uma marca cinza no tablet. Desejo pensei que a fase eruptiva era um sinal de que papai, a atividade do suficiente estava prestes a atingir o pico. O personagem principal levantou a cabeça, olhando para o céu, enquanto o fogo assolava atrás dele. Os protagonistas pensavam que os veteranos da sombra, expedições ao labirinto, o encontraram no passado. Mas eles tiveram dificuldade em derrotá-lo com grandes perdas. Os protagonistas pensaram que não seriam capazes de derrotá-lo. Naquele momento, o Desejo estreitou ligeiramente os olhos, tristemente, olhando para frente. Ele pensou que, se papai mostrasse o suficiente sua verdadeira forma, não haveria mais esperança. O personagem principal olhou para o monstro, que foi engolfado em chamas. O protagonista pensou que então Daltonheim estaria condenado. O protagonista abaixou a mão, segurando seu desejo comprimido, olhou para baixo. Ao lado de Romantica, ele disse a Romantica que era a hora de eles partirem também, e ele entraria em contato com os outros. Romantica disse que era uma boa ideia, e eles só queimariam vivos se ficassem lá. Cinzas voaram no meio da cidade envolta em chamas. Desejo contatou os caras, dizendo que eles também estavam evacuando, observando que eles fizeram e que bom eles trabalho. se encontrariam na linha de evacuação do navio. Aegiste e Pran disseram que tudo será feito. O protagonista e Romantica ficou entre muitas pessoas. O personagem principal olhou prolixo para o irritado. Romantica disse que havia apenas cinzas, calor e uma multidão, notando que era uma bagunça terrível. Não entendendo por que as pessoas não podiam andar mais rápido. O personagem principal fechou os olhos carrancudo. O protagonista virou atrás dele, olhando para o lado com surpresa. Ele viu Aegiste e Carrinho de Bebê, dizendo que eles tiveram alguns problemas. Romantica pediu desejo de que ele os visse, ao qual o personagem principal disse que ele mal podia ver, adicionando que eles poderiam acidentalmente acabar em navios diferentes. Então, ele iria até eles, disse a Romantica para ir sem ele, se ele se atrasasse. Romantica colocou as mãos para o lado. Sorrindo amplamente, Romantica disse que eles ainda estão falando sobre a vida dela, observando sobre como sua cidade natal vai queimar até o chão. Qualquer maneira, Desejo disse a Romantica que ele estava realmente arrependido. Romantica estendeu a mão para o prodígio em seus lábios, dizendo que estava tudo bem. Romântico tocou o rosto do personagem principal com a mão. Ela disse que sabia que o Desejo estava certo, e sabia que era muito imprudente para ir contra aquele acrescentando monstro. Que ela estava apenas irritada, e ele não deve se preocupar e ir atrás dos caras. Romantica fechou um olho sorrindo maliciosamente. Romantica disse: desejo de não fazer tal cara e ser o canalha cortante que ele sempre foi, acrescentando que ela não esperaria por ele se ele se atrasasse. O prodigano sorriu levemente. Enquanto ele olhava para Romantica, Romantica disse ao prodiganos para ir, porque ele ia pegar os caras. O personagem principal virou a cabeça. Olhando para o lado, ele disse a Romantica que eles se veriam mais tarde. O personagem principal foi para o lado. Desejo parou depois que Romantica olhou para ele. O personagem principal chamou Romantica. O protagonista ficou de costas para Romantica, dizendo a ela que ele estaria de volta em breve. Ele se dirigiu para os caras. Romantica olhou para o desejo de partir, enquanto seus olhos exalavam horror. O personagem principal correu na direção oposta. De Romantica, ele se desculpou mentalmente com Romantica, pensando que ele tinha mentido, mas ele teve que ir.
Desejo correu com os lábios franzidos, olhando para frente com uma expressão séria no rosto. Ele pensou que não queria repetir o que aconteceu. Então, Desejo, lembrado no momento em que Romântica morreu em seus braços, Desejo estava cheio de confiança enquanto ele corria para o lado. Ele pensou que não deveria hesitar, e deveria fazê-lo. O protagonista arregalou os olhos, olhando para frente. Ele pensou que estava usando todos os tipos de meios. O protagonista correu em direção ao monstro de fogo, deixando uma enorme sombra negra atrás dele. O personagem principal pensou que faria tudo em seu poder para proteger Romântica. A qualquer custo, a cidade foi engolfada em fogo e cinzas. As pessoas estavam em pânico e discutindo umas com as outras. Dois plebeus estavam lutando entre si. Romântico notaram que não escolheram o melhor momento para lutar. Romântico olhou para o lado. Como um homem em um terno apareceu atrás dela. Romântico esperava que o Desejo não tivesse problemas. O homem, o terno, ficou encantado ao encontrar a jovem. Romântica ficou surpreso ao ver o mordomo. O navio estava esperando na água, enquanto as pessoas subiam nele. O mordomo disse à jovem que ele estava procurando por ela em todos os lugares, observando que havia um navio por perto, que o barão havia se preparado para evacuar as pessoas. O mordomo acrescentou que ela deveria ir e se apressar, porque seus amigos já estavam lá. Romântica deu um tapinha nas costas do mordomo ofegante. Butler observou que a Romântica se tornou bastante resistente, ao qual Romântica respondeu que ele era fraco e precisava praticar um pouco. Romântica notou uma silhueta preta acenando para ela por perto. Pran chamou a jovem. Romântica imediatamente correu até os caras, surpreso que eles já estavam lá. Pran disse que foi tudo graças ao mordomo. Romântica perguntou aos caras, porque havia apenas 2 deles, e onde o Desejo estava. Romântica olhou para carrinho de bebê perplexidade, segurando as mãos para o lado. Carrinho Notou que ele pensou que o personagem principal estava com ela, ao qual a jovem disse que o protagonista foi atrás deles. O cara de cabelo azul disse que não o viu. A jovem olhou irritada para o tablet. Mostrando os dentes, ela imediatamente... Pensei que o Desejo tinha feito algo estúpido. Uma marca no indicou tablet a localização de Desire no navio. Romântico de lado e alívio. Quando ela viu que ele estava no navio, a jovem cerrou os dentes e correu para o navio. A jovem falou desagradavelmente em relação ao personagem principal. Os caras ficaram indignados com as ações de Romântica. Havia trabalhadores a bordo do navio. Romântico. Pensei que o personagem principal não poderia fazer isso. Romântica, ligeiramente sem fôlego, correu ao redor do navio. Ela pensou que o protagonista sempre tenta fazer tudo sozinho. Mas não desta vez. Uma porta marrom com um sinal de ouro apareceu. Romântica pensou que se ela abrisse a porta, ela veria o protagonista deitado lá, exausto. Romântica correu para a sala. Sorrindo amplamente, a jovem virou-se para o Desejo, perguntando a ele que ele já estava ficando lá sozinho. Não havia ninguém na sala, exceto seu tablet no armário. O tablet estava sozinho na mesa. A jovem olhou para ele em choque. Romântica ficou no meio da sala, segurando um tablet nas mãos. Ela pensou que isso não poderia acontecer. Romântica estendeu o dedo para o tablet, apertando a campainha Romântica. Pensei que seria melhor se ele não ligasse. Romântica estava ao lado da tábua solitária. Ela esperava que ele não fizesse um som. Romântica olhou para o tablet, com horror nos olhos. Os caras vieram correndo atrás da jovem. O mordomo perguntou à jovem o que aconteceu.
A mulher de cabelos castanhos mudou-se de sua casa. Ela correu em direção ao mordomo, agarrando sua camisa. A mulher de cabelos castanhos disse ao mordomo para calar a boca. Os meninos olharam para a jovem, ações com preocupação romântica. Disse o mordomo que ela faria a ele algumas perguntas, e ele deve respondê-las honestamente. Romântica mostrou os dentes, perfurando o mordomo com um olhar maligno. A mulher de cabelos castanhos perguntou a ele como ele sabia que ela estava naquela fila de refugiados. O mordomo sorriu perplexo. Enquanto ele olhava para a jovem, ele disse que a procurou em todos os lugares. E, finalmente, a encontrei depois. O mordomo estava preso contra a parede. Pela jovem romântica disse que isso era um absurdo, porque não havia vestígios de cinzas nele desde o... De acordo com ele estava procurando por ela em todos os lugares por tanto tempo. Romântica disse ao mordomo para dizer a verdade. Antes de ela pular daquele navio, o mordomo fechou os olhos, rangendo os dentes. Ele disse que sua amiga de cabelo preto disse a ele onde ela estava. A mulher de cabelos castanhos estava tremendo de raiva, mostrando os dentes. O mordomo disse à jovem que ele jura. A jovem jogou o mordomo de lado, ordenando que ele pare. A mulher de cabelos castanhos abriu a boca surpresa, seus olhos se arregalando. Ele apenas agarrou os braços de Romântica, prendendo-a contra a parede. A espadachim mágica disse à garota de cabelos castanhos para se acalmar um pouco e prometeu que ficaria lá. A jedista, com uma cara séria, olhou para a garota de cabelos castanhos zangada. Romântico, disse que ela nunca prometeria tal coisa, pensando que Aguste também sabia disso. Esse desejo não estava no navio. Aguste olhou para a jovem. Ela disse que sabia sobre isso. Romântica regalou os olhos, fazendo com que as lágrimas escorressem por suas bochechas. Romântica perguntou há quanto tempo ela sabia e por que ela não o impediu, pensando que ela estava bem com isso. A espadachim mágica olhou para a garota de cabelos castanhos, com tristeza em seus olhos. A espadachim mágica disse que, quando o desejo começou a proteger os refugiados, durante a evacuação, ele pediu a ela para não deixar Romântica e Pran segui-lo. Romântica estreitou os olhos, olhando para Aguste com amargura. O tablet desligado estava no armário. Romântica não entendeu por que ele estava pedindo isso. Pilares brancos de energia mágica apareceram acima da cidade. Exarian formou círculos mágicos para atacar seu oponente. Os caras atacaram com feitiços suficientes. Exarian levantou seu cajado, formando uma esfera azul brilhante. O mestre disse ao monstro que ele era muito forte. O mestre mostrou os dentes. Olhando para Dadinef, o monstro abriu a boca. Olhos arregalados, Exarion disse a Dadnef para experimentá-los. Uma luz brilhante de energia mágica encheu o espaço. O mestre usou o feitiço de explosão do elemento. O guarda cobriu Priscila com seu corpo. O mestre estendeu a mão, formando um círculo mágico roxo. Exarion observou que isso provavelmente não é suficiente. Então, além disso, o corpo do monstro estava coberto com blocos de gelo. Exarion usou o feitiço para fazer tudo adormecer. Gelo começou a cobrir o corpo de Dadanep. Exarian virou a cabeça olhando para Priscila. Priscila elogiou o mestre, ao qual ele respondeu que este não era o fim, e ele só o pacificou por um curto período de tempo. Dadnef ficou imóvel coberto de gelo. Exarian disse que eles tinham, no máximo, 10 minutos, acrescentando que 6 feitiços de círculo não penetrariam. O mestre, com uma expressão séria no rosto, olhou para frente. Exarion disse que se não fosse pelo revolucionário, ele teria usado feitiços de 7º nível, mas ele não tem mana suficiente.
Exarion observou seu oponente. Foi informado de que os reis dos reinos ocidentais foram evacuados com sucesso. O mestre disse a eles para ir embora também. Exarion olhou de lado para Priscila. Ele disse a ela que recebeu a notícia de que as famílias reais e senadores dos reinos ocidentais tinha terminado de evacuar Chazarian. Acrescentou que a maioria dos residentes também deixou este lugar com sucesso. E agora é hora deles também. Chazarian franziu os lábios, exalando pesadamente. Priscila fechou os olhos e franziu a testa. Chazarian disse a Priscila para não fazer uma cara tão taciturna, observando que ele sabia como ela se sentia. Mas era hora de eles evacuarem. Fumaça começou a emanar de Dadinef. Chazarian disse que não havia como derrotá-lo naquele momento, e eles tomariam isso como uma experiência e se preparar para o futuro. O mestre estendeu a mão para Priscila. Priscila disse que se os moradores estivessem seguros, era hora de eles saírem. Exarion disse a Priscila para pegar sua mão. Exarion olhou para os cacos de gelo com surpresa. O mestre arregalou os olhos de horror. Ele disse que isso não poderia acontecer. Vapor estava vindo do monstro. Dadinef arregalou os olhos, abrindo a boca. Asas enormes apareceram das costas do monstro. Dadinef, envolto em chamas, bateu suas asas enormes. O mestre notou que antes disso, não havia nem mesmo sua verdadeira forma. Lava começou a se espalhar por toda a cidade. Priscila olhou para a lava que se espalhava do topo da casa. Priscila notou que a lava estava derretendo tudo. Em torno dela, Exarian mostrou os dentes com desagrado, olhando para seu oponente. Ele disse que toda aquela luta foi em vão. Um enorme pai em chamas Nef estava no meio da cidade, derretendo tudo ao redor. O mestre disse que isso está além da imaginação, que Nef desnudou suas presas, perfurando os caras com seu olhar. Danef levantou a cabeça olhando para os navios. O mestre e Priscila observou o monstro com preocupação. O mestre notou que ele estava olhando para navios de refugiados. Priscila, que o gelo em suas asas não havia derretido completamente. Então ele não podia voar. Charion pensou que teria que tentar novamente. Charion e Priscila olharam para trás com surpresa. O personagem principal disse que, se Papai Nef decolar, então todos os navios serão escurecidos. O protagonista subiu no telhado do prédio para ver. O mestre não entendeu o que o personagem principal estava fazendo lá. O monstro caminhou lentamente para o lado. Desejo disse que Deidon, sem sua verdadeira forma, não pode ser escapado. Desejo caminhou até a borda do prédio. Olhando para Desejo disse que se eles não o pararem lá, ele não só vai tirar muitas vidas. O protagonista descansou as mãos em cima do muro. No telhado, o protagonista disse que ele destruiria a ordem no mundo. E um caos tão completo, o protagonista olhou de lado para os caras atrás dele. Ele disse que este é o tipo de caos que os estranhos procuram. O Charian olhou irritavelmente para o monstro. Ele disse que não deixaria isso acontecer. Disse desejo de sair com Priscila, acrescentando que ele ficaria e de alguma forma o pararia. Priscila abriu bem a boca, olhando para Exarion com desagrado. Ela perguntou o que ele poderia fazer em sua condição. Observando que foi imprudente, Priscila disse que eles não podiam parar a criatura. Observando que ele mesmo disse isso, e que ele disse que eles precisavam se preparar para o futuro. Priscila olhou para o mestre com preocupação. Priscila disse ao mestre que eles sairiam de lá. Juntos, Chazarion atingiu a testa de Priscila com seu bastão. Priscila agarrou sua cabeça.
Dobrando ligeiramente, o mestre disse a Priscila para esquecer o que ele disse. Desde que a situação mudou e ele deve parar este monstro, não importa o que. Silhuetas pretas dos caras estavam no telhado, enquanto a cidade queimava em chamas. Ezarion disse que, mesmo à custa de sua vida, é seu dever como mestre da Torre da Magia. Ezarion ficou atrás do personagem principal, piscando os óculos. O mestre queria usar magia espacial, por uma fração de segundo, para que eles pudessem escapar. O protagonista disse que tem um plano. O protagonista virou-se para Ezarion. Olhando para ele, ele pediu a Ezarion para dar a ele todo o restante. Manaele tinha Ezarion. Era surpreso com tal pedido do protagonista. Os caras se entreolharam atentamente. Ezarion perguntou ao Desejo se ele entendia o que isso significava. Desejo notou que ele entende isso muito bem. Ezarion estreitou os olhos. Ezarion perguntou ao personagem principal qual era sua garantia. Que ele teria sucesso. O personagem principal tricotou as sobrancelhas, olhando para o mestre. Ele disse que não poderia dizer com certeza, já que esta foi sua primeira tentativa, e pediu a Cherion para confiar nele. A silhueta do monstro estava envolta em brilhante chamas. Ezarion estreitou os olhos para o personagem principal. Ele disse que, se ele confiasse nele e transferisse todo o seu maná, quanto tempo ele poderia durar? Ezarion notou que seu círculo mágico pode falhar, e seu corpo entraria em colapso. O personagem principal olhou para o mestre, com total confiança. O protagonista disse que Missant estava com eles, e sua cura o manteria vivo. Ezarion brilhou seus óculos. Ele perguntou, Desejo se ele tinha certeza. O personagem principal olhou para o mestre com um olhar sério. Olhar